novamente ao canal Pro Leitura. Nós hoje vamos trabalhar o livro Coração, Cabeça e Estômago, de Camilo Castelo Branco. Esse livro está na lista da Unicamp, uma exigência da leitura para a Unicamp. E nós começamos a pensar o livro da seguinte maneira: por que coração, cabeça e estômago? O que esse título tem de esclarecedor a respeito do conteúdo da obra? Muito bem, não é de hoje que se acredita, e muitos sábios já disseram isso quando estudaram a vida humana, atitudes humanas, a psicologia humana, se entende como um consenso que o homem ele é regido, na verdade, por três diferentes modos de viver. O primeiro modo de se viver é o modo emocional. O modo emocional no livro é representado pela parte que corresponde ao coração. A parte que corresponde à cabeça seria a parte do raciocínio, a parte do pensamento, a parte da organização lógica das coisas. E por fim, nós temos o estômago. O estômago corresponde ao apetite, o estômago corresponde ao desejo. Em instâncias mais assim, primitivas, a gente poderia dizer que corresponde aos instintos humanos. Então, coração, cabeça e estômago, na verdade é um livro que vai tentar mostrar para a gente a história de um sujeito que pensou a vida e viveu a vida de três maneiras diferentes. Ele fez uma primeira opção por viver de acordo com o coração, portanto sentimentos. Depois ele muda para a tentativa de usar a cabeça e, desistindo também da parte intelectual e racional, ele opta pela parte do estômago, e é assim que ele vai viver até o fim dos seus dias. Muito bem, para começar o nosso bate-papo, é fundamental que você atente que esse livro é um livro da escola romântica. O livro pertence ao romantismo português. E embora ele seja um romance satírico, uma novela satírica, cujo objetivo é trabalhar o tema com relativo humor, com relativa descontração, o livro foi escrito dentro do romantismo, e é preciso que a gente entenda quais são as características fundamentais dessa estética, dessa escola literária, e para depois entendermos também como que esse autor ele acaba deixando de lado esses valores românticos para criar uma obra absolutamente diferente, bem-humorada, criativa, e que de alguma forma antecede aquilo que a gente vai encontrar mais tarde no realismo português. Muito bem, as principais características então aparecem aqui para você. São subjetivismo, né? O romântico, por definição, ele é subjetivo, egocêntrico e narcisista. No romantismo predomina a emoção, o desequilíbrio, a anarquia e a falta de lógica. E prevalece a imaginação, prevalece o idealismo, a fuga da realidade, a evasão, ou seja, a fuga, né? A saída da realidade para o mundo do sonho, e a fantasia é a única saída para o herói romântico se afastar do mundo desesperador. Continuando, nós teremos ainda a sensação do tédio, a morbidez e o pessimismo diante da vida, uma atitude conhecida aí como mal do século, inspirada na obra do Sr. Byron, né? Principalmente, é assumida principalmente pelos ultra-românticos, os românticos da segunda geração do romantismo, no qual se enquadra o nosso amigo Camilo Castelo Branco. No plano formal, né, como é dito sempre, e a gente sempre costuma repetir isso, a liberdade de expressão, a busca e o desejo de liberdade é um fenômeno típico do romântico. A língua é apenas um veículo para que o eu possa vazar a sua emoção e questionar o mundo, questionar a sociedade e os valores dessa mesma sociedade. As figuras de linguagem como metáfora, comparação, a prosopopeia, a sinestesia e a apóstrofe também são frequentes, ok? Então, vistas essas características do romantismo como um todo, especialmente a parte que toca nos ultra-românticos, nós começamos a análise da obra Coração, Cabeça e Estômago. Muito bem, é importante salientar que o livro ele começa com uma advertência, né? O nosso personagem, o Silvestre, ele é um cara que escreveu, ele registrou as suas decisões em vários momentos da vida. Ele faz uma coletânea de pensamentos, de raciocínios, de narrativas que ele viveu, de histórias que ele passou, pelas quais ele passou, e ele acaba deixando todos os seus escritos mais ou menos como herança para um amigo. A gente vai ficar sabendo depois por esse amigo, que é o seu editor, que nós vamos conhecer no livro como uma segunda forma de narração.
toda a parte em que o livro narra as aventuras do Silvestre, você tem um narrador em primeira pessoa, que é o próprio Silvestre. Mas existe, depois de cada capítulo, de cada parte do livro, algumas considerações desse editor, que seria o amigo pessoal, amigo íntimo do Silvestre, que ficou responsável pela papelada aí que ele deixa como herança. A expectativa, em parte, era que a publicação desse livro, desse documento de vida do Silvestre, se desse algum lucro, talvez ajudasse a pagar as dívidas que ele deixou quando morreu. Muito bem, nós vamos fazer uma leitura de um trecho da advertência do autor, a segunda edição. E diz assim então o editor: vamos à papelada, como dizem os outros. Tenho debaixo dos olhos, mal enxutos da saudade, 3 volumes escritos da mão de Silvestre. O primeiro, na lauda que serve de capa, tem a seguinte inscrição em letras maiúsculas: Coração. O segundo, menos volumoso, diz Cabeça. E o terceiro, o título do terceiro e maior volume é Estômago. Então nós estamos diante da apresentação que o editor faz da obra que ele teria recebido como herança do amigo Silvestre. Os documentos relativos à sua experiência de vida, à sua vivência como um todo, e assim que morre ele deixa então essa documentação a título de que fosse publicado como um romance. Muito bem, nós começamos a falar um pouco dessa obra pela divisão do romance. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte do livro corresponde ao coração. Muito bem, nessa parte o Silvestre deixa registradas, as experiências que ele teve no campo amoroso, ou seja, tudo aquilo que diz respeito ao coração. O que a gente pode entender? No início da sua vida, no início da sua vida adulta, o Silvestre ele deseja relatar então aí tudo que ele passou, todas as experiências amorosas que ele teve, e ele começa explicando quem são as 7 mulheres com as quais ele teve alguma forma de relação afetiva. Por mais extravagantes que sejam as histórias, a gente vai considerar que foram de alguma forma relacionamentos que ele viveu. A primeira mulher que ele cita, das 7 que ele teria conhecido e amado, é a Leontina. A Leontina é uma vizinha do hotel, né, onde ele está hospedado, e ela é sustentada por um viúvo rico. Bom, ele tenta seduzir essa vizinha de toda forma, mas ele não consegue. Ela acaba se casando com esse viúvo rico e vai viver bem, né? Vai dar tudo certo para ela, vai acabar ficando com a herança desse viúvo rico aí no final das contas. Muito bem, a segunda mulher é a Margarida. A Margarida ele só gostou de longe. Ele via a Margarida lá na janela, cumprimentava, falava um oi, um olharzinho só, não chegou nem a ter um diálogo com ela, muito menos algum contato amoroso. A terceira mulher é a Dona Catarina. Dona Catarina é uma golpista, ela tem um irmão que é militar, metido a valente, corajoso, vive armado, e aí esse irmão então vai atrás do nosso amigo Silvestre para forçá-lo a casar, mas ele acaba se esquivando da armadilha, consegue escapar. A próxima mulher é a Clotilde. A Clotilde, quando foi apresentada para o Silvestre, curiosamente ela foi apresentada pelo próprio marido. Ela é uma mulher meio sem noção, digamos assim. O Silvestre, quando descobre que quem apresentou a mulher para ele foi o próprio marido da mulher, ele desconfia que se trata de uma armadilha, de uma coisa muito fora da realidade, e ele acaba saindo, né, dessa suposta relação. Muito bem, o que acontece na sua quinta experiência amorosa, ele se envolve com Dona Martinha. Dona Martinha é uma viúva, ela é dona da pensão e ela recebe um tio com frequência. Esse tio, segundo ela, traz vinhos para abastecer a sua pensão. No fim das contas, o Silvestre acaba sendo avisado pela empregada de que a Dona Martinha, na verdade, tem um caso com esse que seria seu tio, ou talvez não fosse tio, mas o que interessa é que ela apresenta esse homem como tio para todas as pessoas, mas ela mantém um romance em segredo aí com esse homem. O nosso amiguinho Silvestre já está todo machucado, emocionalmente ele está com o coração partido, mas ele acaba ficando então com a empregada da Dona Martinha, Tupinoyoyo. É a empregada, ele mantém um relacionamento com ela, namora com essa moça, mas ela acaba achando um outro melhor, um outro partido, um homem com posses e disposto a desposá-la, disposto a tornar-se seu marido, e ela acaba indo embora com esse homem.
Muito bem, a última das 7 mulheres é a grande, a maior, a incrível decepção da vida do Silvestre. Na verdade, Elise de la Salette, ela é uma farsa, uma mentirosa, uma moça que teve um monte de amantes, passou pelas mãos de todos os galanteadores. Ela é uma mulher de uma vivência completamente irregular, conta uma mentira, depois conta outra e mais outra, e no fim desse episódio a Elise de la Salette desaparece e o nosso amiguinho Silvestre acaba ouvindo num bar um comentário de que ele é o último idiota que ela enganou. Muito bem, ele é o trouxa da história. Muito bem, ainda nesse capítulo que corresponde ao coração, nós vamos encontrar uma consideração importante. O Silvestre, além dessas 7 mulheres que ele conheceu, de alguma forma gostou, desejou e em alguns casos possuiu, o Silvestre ele acaba ainda falando pra gente a história de uma moça chamada Paula. A Paula é a mulher que o mundo respeita. O que isso quer dizer? A Paula, ela é uma mulher muito esperta, ela é namoradeira, ela é absolutamente volúvel, ela é sedutora, ela pega todos os que aparecem pelo seu caminho e que lhe causam algum interesse, mas no fim das contas, com todo o seu jeito, com toda a sua delicadeza, com as artimanhas, né, da enganação, ela acaba casando com um primo que havia sido prometido para ela já há algum tempo. Ela, apesar de ser promíscua, oportunista, é uma mulher sem nenhum pudor, ela acaba casada, acaba respeitada na sociedade pela imagem que ela criou de si para as pessoas. Ou seja, ela não tem caráter, mas ela é respeitada porque o povo acha que ela é uma mulher decente. O segundo caso que o Silvestre vai nos mostrar é a mulher que o mundo despreza. Essa mulher que o mundo despreza se chama Marcolina. A Marcolina é filha de um casamento completamente estragado, a mãe sofreu muito com o marido que a abandonou, deixou as filhas, a mãe acaba envolvendo as filhas num universo de pobreza, de prostituição, uma desgraça completa a vida da Marcolina. Ela acaba sendo entregue para uma pessoa que vai supostamente cuidar dela, mas ela acaba sendo seduzida, acaba se apaixonando por um outro homem depois de verdade. No fim das contas, ela acaba terminando a sua história como uma mulher de má fama. E observe bem, ela nunca desejou mal a ninguém, ela nunca enganou ninguém, ela nunca trapaceou, ela nunca foi uma mulher má. Ela foi uma mulher absolutamente de bom caráter, sempre fez as coisas do jeito certo, só que tudo deu errado para ela e ela acaba a sua vida com a fama de mulher da vida, de uma mulher depravada. Então, passando agora ao nosso próximo momento da aula, o próximo capítulo chama-se Cabeça. Para fechar então, nós teríamos a seguinte conclusão: Silvestre ficou cansado de sofrer, Silvestre teve muitas decepções e ele decidiu então não ouvir mais o coração, ele decidiu agora vou me portar de forma racional. Muito bem. Agora então dedica-se às atividades intelectuais. Ele decide ser jornalista, ele decide participar da política, ele decide criar polêmicas na sociedade, ele acaba se envolvendo num monte de confusões por conta dessa tentativa intelectual de existência, foi perseguido, ele acaba desistindo dessa coisa de usar a mente, o raciocínio para viver em paz, porque a razão também não deu para ele a felicidade que ele esperava. Ele acaba desistindo desse projeto, volta para o Porto, mas ele ainda não desistiu de casar-se. Só que agora, como ele é orientado pelo raciocínio, pela razão, né, pela cabeça, ele decide escolher uma mulher rica. Obviamente o projeto dele fracassa de novo, né? E depois de falido por conta de um processo que ele que se move contra ele, ele acabou sendo empobrecido, entrou numa dívida, ele decide afastar-se de tudo e de todos e acabou tomando uma decisão bastante radical. O Silvestre decide que ele não vai mais se guiar nem pelo coração e nem pela cabeça, ele vai se guiar pelos seus instintos agora. Agora ele vai decidir-se por viver uma vida biologicamente satisfeita e é aí que começa nossa terceira parte no romance, Estômago. Muito bem, Silvestre, depois de todas as decepções pelas quais ele passou, ele acaba se enfiando lá numa vila e elege-se, né, nessa pequena cidade, ele se elege regedor. Tá?
faz parte da igreja, acaba entrando numa ordem chamada Hábito de Cristo, uma ordem religiosa da Igreja Católica. Então Silvestre, por conta das suas habilidades, por conta da sua inteligência, ele acaba conseguindo um posto político na cidade, e ele também participa dos eventos relacionados a essa ordem Hábito de Cristo da igreja. É nessa ordem que ele conhece o Sargento Mor de Soutelo, um homem rígido, um homem rico, um homem cheio de posses, pertencia a essa ordem, tinha uma filha que ele gostaria de ver casada, mas a preferência dele é que casasse com alguém que pertencesse à mesma ordem religiosa que ele. Ora, está tudo certo para o nosso amigo Silvestre. A Tomásia, a moça aí em questão, era rústica, uma moça bruta, uma moça criada na roça, com jeitos campestres. Ela não tinha o refinamento das moças da corte, mas ela cuidava bem de uma casa, sabia costurar, sabia cozinhar, não tinha doenças, ela era uma moça saudável, se alimentava bem. E aí o Silvestre faz o seguinte questionamento: por que eu quereria outra mulher? Por que eu ia querer uma moça com outras qualidades? Ela tem as qualidades básicas de uma existência saudável e feliz, não tem por que eu querer nada mais do que isso. Muito bem, casado e feliz, agora Silvestre finalmente se vê um homem realizado, né? E aí ele, atendendo às exigências do estômago, ele come muito bem, ele dorme muito bem, ele vive na companhia de uma esposa absolutamente saudável e ele acaba engordando. Ele e a esposa disputam aí no terreno da engorda, né? Ele tem com o peito e o abdômen um arco, ou seja, ele ficou barrigudo, né? Acabou herdando aí dessa boa vida um estado de saúde bastante interessante, que é justamente essa gordura acumulada aí. Ele ficou barrigudo de tanto comer e de levar uma vida muito boa e muito mansa. Vamos lá! Como é que termina a nossa história? O final do livro ele se dá da seguinte forma: poucos meses depois, recebi da mão de um almocreve uma chapeleira de couro repleta de embrulhos que me enviava a senhora Dona Tomásia, a esposa do Silvestre, e uma carta do Sargento Mor asseverando-me que seu genro morrera como um passarinho, a morte do justo. Com a diferença que não ajustou contas com os credores, para quem a salvação do meu amigo é coisa muito duvidosa. Ou seja, o nosso narrador está dizendo aqui que o Silvestre morreu, deixou um monte de dívidas e por essa razão talvez a alma dele não se salvasse. Na carta do saudoso sogro vinha o seguinte soneto que o moribundo fizera, a imitação dos distintos gênios de ambos os sexos que sonetearam a hora da morte, tais como a poetisa Dona Catarina Balsemão e Bocage. Na verdade, o que o nosso editor aqui está dizendo é que a última coisa, o último papel escrito pelo Silvestre era na verdade um poema, e ele durante todo o livro escreveu poemas falando dos diversos momentos que ele viveu. Bom, olha só, vamos acompanhar a leitura do que diz esse soneto então escrito aqui. Nós temos alguns fragmentos, né, um pedaço do soneto para você saber o que é que diz o texto basicamente. Abri meu coração às mil quimeras, ai pobre coração, quão tolo eras. Dobrei-me da razão às leis austeras, e a lei me pune as intenções severas. Cabeça e coração senti sem vida, no estômago busquei uma alma nova. Mulher aos pés, o coração me sova, e por muito comer eu desço a cova. O soneto explica basicamente toda a trajetória do Silvestre, e o editor, num tom de ironia, uma brincadeira aí com o falecido amigo, escreve o seguinte: bem se vê que o soneto era o da morte. Um grande merecimento tem ele, é ser o último. Ou seja, você não vai ser obrigado a ler mais nenhuma das bobagens que o Silvestre escreveu então sobre a sua própria vida. Ok? Vamos para mais um ponto da nossa aula, que é justamente a significação de cada uma das partes. Talvez valha a pena você que vai prestar a prova se dedicar a considerar que coração corresponde a sentimento, corresponde a emoção. O tempo em que Silvestre viveu motivado pelas ideias nascidas do coração, pelos pensamentos que passavam pelo coração, ou seja, movido pela emoção,
o nosso amiguinho corresponde então aí ao momento do romantismo. É um estado de espírito, um estado de alma, um jeito de ver a vida romântico, ou seja, guiado puramente pela emoção. No segundo momento, quando o Silvestre desiste da emoção, ele passa para o pensamento racional. Esse pensamento racional leva em conta a lógica, leva em conta a razão, ele leva em conta o raciocínio, e aí nós temos então um quadro bastante simples, nós estamos diante de uma visão realista da existência. Quando o Silvestre vai para esse mundo, né, do realismo, o mundo da racionalidade, ele também descobre que isso não resolve. Isso não deu conta porque a sociedade tem regras e leis que não se aplicam necessariamente à razão, mas sim à política, à troca de favores, enfim, à corrupção e coisas do tipo. Num terceiro momento, então, o nosso amigo Silvestre ele desiste tanto da emoção quanto da razão e ele vai dirigir-se a uma existência completamente marcada pela necessidade básica do ser humano. Ele vai casar-se com uma moça que é capaz de oferecer para ele boas refeições, uma vida saudável e tranquila, de modo que nós estamos aqui diante então do fenômeno chamado de naturalismo. Daí 3 escolas literárias representadas dentro de um mesmo romance pelas diferentes maneiras com as quais o nosso autor trabalhou aqui a organização da vida do personagem Silvestre, ok? Muito bem. Aqui está, no nosso final da aula, uma imagem do Camilo Castelo Branco, um escritor genial, um sujeito muito preparado, talentosíssimo, deixou inúmeras obras, tanto ultra-românticas, voltadas para a emoção, como é o caso de Amor de Perdição, mas deixou para nós uma novela satírica, Coração, Cabeça e Estômago, que vale a pena ser lida. É um texto muito bem escrito, um texto muito leve, muito agradável e uma história que vai fazer você rir em diversos momentos, porque é esse o objetivo da novela satírica, ok? Quero que você que assistiu a aula, se você gostou, por favor, aí inscreva-se no canal. Nós estamos tendo uma boa resposta, tem muita gente dizendo que está conseguindo fazer um bom trabalho para poder ler o livro acompanhado de uma aula, e é esse o objetivo do canal, tornar o seu estudo um pouco mais tranquilo, um pouco mais objetivo e, obviamente, esperando que você tenha sucesso nas suas provas, ok? Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Aqui vai um abraço do professor Manuel. Aguardem até a próxima aula. Muito obrigado. Até mais.